Oi, meu nome é Ed Lopes e você está no canal mais top sobre Photoshop. Neste tutorial de Photoshop eu vou mostrar para vocês como fazer esse efeito incrível que vocês estão vendo na tela. A gente vai sair de uma foto desse jeito que a gente tirou, quer dizer, no caso eu mesmo tirei, e vamos finalizar aí com essa montagem aí, mostrando todo o passo a passo para você chegar nesse efeito. Eu preciso, antes de começar esse vídeo de falar, eu quero que você entenda um pouquinho de conceito de arte. É muito importante, antes de você começar qualquer projeto, principalmente numa área de arte, você entender o que você está querendo. No caso de combinar duas imagens do Photoshop ou criar uma imagem do jeito que você imaginar, ela também tem que seguir certos, vamos dizer assim, conceitos já estabelecidos. No caso dessa nossa imagem, quando eu fui planejar ela, eu pensei, poxa, eu quero um controle e eu vou querer algo meio que neon, como que eu posso fazer isso? Então, olhando vários aspectos assim, eu falei, pô, bacana, algo meio espaço e com controle. Como que eu vou juntar essas duas imagens? Então, muita pesquisa de imagens de fundo, já que a foto do controle fui eu que fiz. Então, depois de algumas avaliações e testes, eu cheguei na imagem que a gente utilizou no tutorial. Outra coisa muito importante é o direcionamento do olhar. Você mostrar para o espectador para onde ele tem que olhar é uma das coisas mais importantes no ramo da arte. No cinema, nas artes visuais, na fotografia, tudo é muito importante. Só para ter ideia, eu vou deixar aqui uma foto na tela do Steve McCurry, aquele cara que fez aquela foto da afegã de olho. Olha essa foto que interessante, o teu olhar fica no meio. Ele fica ali centrado ali no meio porque é para onde ele conduziu o teu olhar. Também, na parte de cinema, nós temos aí grandes exemplos de diretores fantásticos que ele coloca uma cena e direciona o seu olhar especificamente para uma cena. Então, muito importante você ter isso em mente e começar a treinar o teu olhar para identificar para onde uma imagem está querendo que o teu olho percorra. Nessa nossa imagem aqui, o que eu pensei foi, pô, eu tenho aqui um controle central, ele vai ter que ficar aqui no meio, por isso só já dá um destaque, mas eu quero mais do que isso, eu quero o meio que entrar e sair pelo controle, entendeu? Então, a imagem final, esses dois pontos que você está vendo em flare aí, é os dois pontos que eu pensei em entrada e saída, então você vê que o teu olho percorre desde a parte azul até a parte rosa, então o teu olhar, ele percorreu toda a imagem sem perder o foco, que é o controle que tem esse destaque aí principal. Então, sempre importante falar de um conceito para se criar uma arte, porque nada é criado de forma aleatória. Outra coisa importante que eu quero falar com vocês é, o YouTube resolveu que este ano ele quer like. Então, antes de começar o tutorial, já deixa o seu like aqui, que isso daí ajuda demais. E olha só, hein? Estamos chegando aqui em 1000 inscritos, precisa aqui de pouco menos de 80 pessoas. Então, se você não é inscrito, se inscreva agora, que eu quero chegar aqui já no final do mês com nesses nossos 1000 inscritos aí, que aí a gente já consegue bater mais uma meta aí do YouTube, tá? Então, sem mais delongas, outra coisa, se você quiser me seguir nas redes sociais, você pode me seguir aí no Instagram, tá? Vou deixar aí o arroba na tela, e aí, se você quiser fazer uma montagem, postar ela e me marcar lá no arroba, todo mundo que me marcar, eu vou postar lá nos meus stories do Instagram a imagem que você fez, beleza? Então, vamos lá para o nosso tutorial. Eu vou começar esse tutorial aqui um pouquinho diferente. Primeiro eu quero explicar para vocês os dois brushes que eu usei, que nós vamos utilizar ele durante todo o tutorial. Eu usei aqui o nosso brush normal, que é um brush aqui redondo, com opacidade aqui, com a dureza aqui, geralmente aqui em 0. Então, esse aqui, deixa eu só criar aqui uma nova camada. Então, esse aqui é o nosso brush normal redondinho, dureza em 0, e aqui nós temos aqui a dureza em 100%, tá? Então, geralmente, para ficar um efeito mais homogêneo, mais legal, eu utilizo sempre aqui a dureza em 0. O outro brush utilizado é um brush que eu pensei nele porque eu precisava de um brush que simulasse uma nuvem para mim criar uma atmosfera de galáxia, alguma coisa
parecida com galáxia, então não podia ser uma imagem com uma opacidade inteira do mesmo jeito. Então um brush de nuvem seria interessante. Por isso eu pesquisei em inglês brush, clouds e Photoshop, e aí apareceu um resultado, e de todos os resultados o que eu escolhi foi este aqui, ó. Deixa eu vir aqui, eu tenho aqui vários de nuvem, então eu tenho aqui um, por exemplo, então você vê que onde eu passo tem. Configurei aqui o brush do jeito que eu precisava, então se você ainda não sabe como configura um brush, é só você assistir para mim, é só você assistir esse vídeo que está no card, que eu tenho aqui um tutorial explicando tintim por tintim como que a gente consegue utilizar o brush. Eu vou mostrar aqui para vocês onde ele está, e aí, ó, deixa eu criar aqui mais uma camada e apagar essa, e aí você vê, ó, que eu tenho uma aplicação bem da hora de como que é o brush. Aqui, por exemplo, você não está vendo praticamente nada, né? Porque é só eu configurar ele direito, ó. Então, agora sim, eu tenho um brush totalmente diferente do que eu tinha antes, ó. Então, você sabendo como que configura, você tem os brushes perfeitos, e como você pode ver, esses brushes aqui, eles não são exatamente certinho. Então, essas nuances de ter uma opacidade maior e menor dá um efeito bem legal de uma atmosfera meio que galáctica, vamos dizer assim. Já aqui, com os arquivos do nosso tutorial, a primeira imagem que eu tenho aqui é a imagem do controle aqui do PlayStation. Então, como vocês podem ver aqui, ela já foi recortada. Para isso, eu utilizei aqui a Pen Tool. Eu tenho a forma dela certinha aqui, então usei a Pen Tool para fazer esse molde, para fazer o recorte aqui do controle. Só para explicar para vocês como tudo foi feito. Eu tenho aqui ainda a imagem da galáxia que a gente vai utilizar aqui. Achei essa imagem aqui bem interessante. E aí eu tenho que começar a composição para equilibrar esses ambientes. Então, deixei aqui o controle para vocês verem uma diferença, que parece que nunca que vai dar certo, né? Então, a gente começa aqui utilizando uma nova imagem, mais uma imagem. Então, vocês podem perceber que eu tenho aqui... Então vocês podem perceber que essa imagem está com Blend Mode aqui de exclusão. Eu tenho aqui um desfoque de movimento. Se vocês não sabem o que é isso, eu vou explicar aqui, ó. Essa aqui é a imagem original. Eu venho aqui em filtro, desfoque, cadê desfoque? Desfoque de movimento. E aí eu coloco... eu direciono para onde eu quero esse movimento, tá? Eu não vou lembrar bem qual foi o direcionamento que eu dei, mas basicamente é este aqui. Então você vê que ele tem um desfoque de movimento aqui. Outra coisa também importante aqui, ó, é que eu tenho aqui, vou dar um duplo clique, eu tenho aqui um tal do Blend If. O que é o Blend If? O Blend If, ele é marcado principalmente por essa barra aqui, aonde eu meio que... eu gerencio quanto que vai interagir do branco com o preto na imagem que está abaixo. É tipo assim, o quanto de cor escura e cor clara da imagem que tem embaixo vai influenciar na imagem que tem em cima. Então, você pode ver que eu tenho aqui esses dois slides, você vê que fica muito diferente, né? Se eu puxo o slide para um lado, ó, você vê que também fica estranho. Por isso, você segura Alt, clica e aí você meio que cria algo mais difuso, né? Dependendo da imagem, o branco não vai fazer grandes efeitos, como aqui também não fez grandes efeitos, então você fez um ajuste aqui agora, que está um ajuste com as cores um pouco mais interessantes, tá? Eu vou cancelar aqui para deixar do mesmo que a gente deixou antes. Blend Mode em exclusão, opacidade aqui em 100%. Então, a gente já tem aqui agora uma coisa bem interessante. Quando eu fui começar a montar esse tutorial, uma das coisas que eu defini foi isso aqui, ó. Que eu teria aqui desse lado, deixa eu mudar aqui o brush para o nosso brush redondinho aqui, normal. Cadê? Não é esse aqui não, é esse aqui, ó. Pronto. E aí, o que eu deixei definido aqui antes de começar? Que essa parte aqui toda, ó, ela vai ter um tom meio de rosa, e a outra parte ela vai ter esse tom aqui meio azulado. Então, basicamente, essa foi aqui a divisão das cores que eu imaginei. Então, você pode ver que aqui, só com essa imagem que eu escolhi, eu já meio que
conseguir dar um pouco disso. Mas é óbvio, a gente tem que sempre melhorar. Então eu tenho aqui mais duas camadas, eu tenho uma camada aqui com uma cor rosa e outra camada aqui com a cor azul. Essas duas camadas foram feitas utilizando o nosso brush de nuvem. Como a maioria das máscaras que você vê aqui também foi utilizando aquele brush de nuvem. Então, eu tenho aqui essa máscara, essa camada azul e essa camada rosa. Elas estão com blend mode de linear, ó. Linear, e a camada azul aqui com blend mode de luz indireta. Parece que fica estranho, né? Mas já já a gente arruma. Depois, eu achei que eu tenho um buraco muito escuro aqui e eu queria ele um pouco mais azul. E aí eu criei aqui esse azul. O mais interessante é que se você observar, essa minha camada, ela está pintada de rosa. Mas como o blend mode dela está aqui, ó, luz brilhante, então ela meio que só acentuou aqui esse azul. O que fica bem interessante, né? Porque você tem uma cor rosa e aí de repente ela deixa tudo azul. São coisas dos blend modes do Photoshop. Depois disso aqui, eu criei aqui uma matiz e saturação, aonde eu baixei aqui um pouquinho só, menos 11 da saturação. Então, 0 é o original aqui, e aí depois eu baixei aqui um pouquinho aqui, ó, menos 11, e aí eu tenho aqui o antes e o depois aqui da aplicação dessa matiz e saturação. Outra coisa importante aqui também, veio aqui uma curva, onde essa curva aqui foi o seguinte, ó. Você pode ver que algumas áreas ficaram mais escuras. Vou dar aqui um duplo clique. Eu aqui fiz aquela tal da famosa curva em S, que é para dar uma contrastada maior. Então, eu tenho aqui ó, o antes e o depois, também aqui com uma máscara feita com esses brushes de nuvem, né? Então, acho que ficou bem interessante isso aqui desse jeito. Deixa eu dar aqui um Ctrl 0 para vocês verem melhor, antes e depois. Eu meio que criei ali em volta algumas coisas mais escuras, para justamente o foco ficar um pouco mais centralizado aqui. Ainda tenho aqui essa camada, onde eu tenho mais uma opção aqui de níveis, ó. Então você pode ver que eu escureci, isso aqui geralmente ele está em 1, então eu deixei aqui para dar uma escurecida aqui um pouquinho maior e também pintei áreas específicas aqui, ó. Então você pode ver que eu tenho uma grande área aqui em cima escondendo o nosso efeito e aqui embaixo eu também tenho algumas áreas escondendo essa parte mais escura. Então tem aqui ó, o antes e o depois, certo? Então você vê que esse brush de nuvem, ele cria essas auras, que é uma coisa meio irregular, o que eu acho bem interessante. E por último, ajuste aqui do nosso espaço, nós temos aqui a camada de níveis. Então, eu acho que ficou bem interessante aí do jeito que está essa nossa primeira parte para ajustar aqui o fundo. Ainda faremos aqui mais alguns ajustes, mas eu queria mostrar para vocês tudo o que aconteceu. Esses níveis aqui, por exemplo, também é um nível aqui um pouco mais escuro e você vê que a camada é um pouquinho diferente. Também feito aqui com nossos brushes de nuvem, tá? Então, espero aí que vocês entenderam, compreenderam como que foi feito esse primeiro ajuste aqui do espaço desse nosso tutorial de Photoshop. O próximo passo que a gente vai fazer é a gente começar a equilibrar as cores aqui do controle. Como você está vendo aí, eu tenho um controle, só a foto mesmo, mais nada. Eu tenho aqui alguns ajustes aqui na camada que você está vendo que não está ativo, mas eles eu vou ativar daqui a pouco, tá? Para você entender como que foi o meu processo. Então, esses dois efeitos aqui de matiz e saturação e esses dois efeitos aqui de brilho, ele só foi adicionado quando eu terminei primeiro, essa parte de colorização, vamos dizer assim, do nosso controle, né? E aqui está a parte do DualShock, ó, então você pode ver aqui, ó, um antes e um depois, e aí, basicamente, isso aqui, ó, todo feito aqui com um misturador de canais. Esse misturador de canais, você está vendo que ele tem uma aplicação muito extensa aqui nesses últimos tutoriais, né? Para você ver o poder de a ferramenta do Photoshop, que ele serve para inúmeras coisas. Basicamente, eu vou começar aqui explicando primeiro esses 4 botões aqui, ó, verde, vermelho, azul e rosa. Então, se eu desativar esses 4 canais, você vê que os botões ficam bem apagados, né? Então, ele foi aceso também naquele mesmo esquema de
abre aqui o misturador de canais, mexe nos canais, vê qual canal que chega no efeito que você quer, e aí você, no caso aqui, eu já coloquei a máscara preta e deixei revelando somente a parte que eu quero. Então fiz o círculo, fiz o quadrado, fiz aqui a cruzinha, tudo para deixar bem certinho. Outra coisa aqui interessante que vocês podem ver é que eu tenho aqui, ó, você tá vendo essa luz? Então eu tenho aqui, ó, antes e depois. Você viu que essa luz aqui meio que acendeu? Eu quero mostrar para vocês como que eu faço, por exemplo, para deixar isso aqui de um jeito quase que natural, porque é bem difícil você deixar natural usando o Photoshop, né? Vou tirar aqui a visualização do canal azul e vou pintar aqui, eu dei uma duplicada aqui só para explicar para vocês, e eu vou pintar aqui tudo de preto. Então, qual que é a primeira coisa que eu faço? Eu venho aqui com um brush, o meu brush redondo mesmo, a dureza em 0, e aí eu aumento bastante ele. E também eu deixo aqui sempre uma opacidade de 10% para a gente ir com calma, né? Porque se eu fizer isso às vezes muito forte, acaba ficando um efeito não tão legal. Então pequeno, você vê que eu não encosto, eu não coloco o brush aqui, eu coloco bem no limite aqui mesmo, porque como que ele está com uma dureza em 0, ele vai fazer isso bem suave. Então, eu vou passando aqui, ó, cliquei uma vez, segurei Shift, cliquei na outra. Segurei Shift, então toda vez que eu faço isso com o Shift segurado, ele cria uma linha reta entre os dois pontos que eu estou aplicando. Claro que o máximo que a gente consegue com isso é 100%. Então, se eu estou com 10% e eu faço isso 10 vezes, então vai chegar uma hora que ele vai parar de fazer esse efeito, né? Mas pelo menos eu já consegui o efeito que eu queria de ter essa luz aqui um pouquinho azul. Para fazer aqui a outra parte, eu já diminui bastante, e aí a mesma coisa. Clico no ponto, seguro o Shift, clico no outro. E faço isso até eu ter uma luz o mais natural possível. Eu posso ainda diminuir mais esse brush aqui ainda, para ficar aquela luz bem fininha no meio. Isso daí, gente, é os ajustes que você faz para dar aquela intensidade maior, tá? Isso aqui é mais feeling, é mais você olhar, entender mais ou menos o processo. Eu vou dar uma aumentada aqui agora, porque se eu tenho aqui um fechinho de luz, eu também tenho que ter uma leve iluminação azul aqui. Fiz a mesma coisa aqui também, ó. Vem aqui, pronto, seguro o Shift, e aí é só eu clicar de uma ponta a outra para criar esse efeito de luz aqui, neon. Neon não, né? Como se tivesse uma luz aqui embaixo dessa parte aqui do controle. Então você pode ver aqui agora o antes e o depois. Aqui ainda, ó, você pode ver que eu tenho uma pequena faixinha de azul que eu coloquei aqui, mas eu acho que vocês conseguiram entender qual que é o processo para fazer essa parte aqui, no caso, esse azul, essas luzes. Ó, inclusive aqui, ó, ele não tem, esqueci no original, né? Tá vendo? A gente sempre acha que pode melhorar. Nos outros cantos, cara, é a mesma coisa, ó. Eu tenho aqui um azul copiar, esse azul copiar é mais um efeito geral de luz azul em cima do controle, porque se eu tenho aqui uma parte azul que está iluminando esse controle, então obviamente eu tenho que ter essa incidência de luz. Então esse azul aqui, que ele é simplesmente a mesma configuração desse azul aqui, ó, só que eu resolvi criar outra camada. O local que ele vai ser aplicado vai ser diferente, então vocês podem ver aqui, ó, antes e depois. Então você está vendo onde é que ele está atuando, né? Inclusive aqui, ó, ele está atuando bem na bordinha aqui, porque esses ângulos de ataque, por exemplo, onde tem uma quina, se você pega um objeto, vê no 3D, por exemplo, ou até mesmo um objeto na vida real, você vê que aonde tem quina, eu tenho uma incidência maior de luz, né? Então, eu sempre tomo esse cuidado para ter essa incidência maior de luz. Então, aqui está o antes e o depois. Vocês viram que eu passei bem na beirinha aqui, ó. Inclusive, aqui em cima dessa seta, ele também está aqui um pouquinho de azul por cima, é como se este azul aqui estivesse iluminando o controle. E também imaginei que eu vou ter uma incidência maior de luz aqui, então por isso que aqui eu tô com esse azul dessa forma aqui, tá? Mesmo esquema do que foi feito antes, ó. Vou duplicar aqui para você ver, Ctrl J, vou apagar aqui a camada inteira, e aí para mim fazer esses efeitos, um brush grandão, e aí eu passo, deixa eu aqui desativar o azul copiar, ó,
e aí um brush grande eu vou passando bem do lado aqui. Se eu quiser uma intensidade de luz mais forte, por exemplo, só na quina, então eu diminuo o brush, vou dar aqui um zoom, e aí eu passo bem mais intenso aqui, ó, que ele vai ficar com uma intensidade maior só na pontinha ali, como se eu tivesse uma leve iluminação pegando de baixo ou pegando aqui de cima, mas pegando somente um pouquinho mesmo. E também fiz isso aqui também, ó, até vou aumentar aqui um pouquinho, que agora eu posso, e aí eu também fiz dessa forma aqui para ter como se fosse um azul pegando na borda bem de leve. E eu deixo sempre opacidade pouca, porque aí eu consigo passar várias vezes e ter um controle maior da área que eu estou utilizando. Então, esse azul aqui também foi feito dessa forma, então você já sabe agora como que essa luz aí é aplicada. O vermelho, o verde, tudo é do mesmo jeito, né? Aqui eu tenho uma matiz, saturação aqui, ó, antes e depois, por quê? Eu precisava de alguns brilhos azul, de alguma, brilho não, eu precisava, na verdade, primeiro, aqui tá roxo, e esse roxo aqui já não tem mais lógica, porque se o roxo está vindo daqui, não tem como ele iluminar aqui também de roxo, então aqui tinha que ser azul. E eu também precisava de alguns pontos de azul, por exemplo, que essa luz aqui, ela tá uma luz branca, e não faz sentido uma luz branca aqui, tem que ter uma luz também azulada, então é isso que foi feito. E aqui também você pode perceber, ó, que eu passei em toda a área onde tem uma luz, assim, vamos dizer, mais clara, eu deixei essa luz aqui em tons de azul, ó. Aqui, aqui, aqui e aqui. Feito também exatamente do mesmo jeito, um brush em 10%, dureza aqui em 0. Então, vocês podem ver o antes e o depois. E aqui em cima, eu tenho umas curvas que é uma curva aqui, ó, só de brilho, eu aumentei, de brilho não, de uma, ela clareia os tons médios da foto, tá? Então, falando de um jeito um pouco mais técnico, é isso, os tons médios, ela clareia, eu puxando ela aqui no meio. Então, você pode ver que eu tenho aqui, ó, antes e depois, ali onde você vê que tem algumas áreas mais claras. Se eu retirar aqui a máscara, você pode ver que ele clareou o controle como um todo, né? Mas eu queria isso em pontos específicos. E por que que tá aqui? Bom, isso aqui é uma superfície que naturalmente um controle desse jeito, recebendo iluminação aqui e aqui, ele teria uma incidência de luz maior do que essa que ela tem aqui naturalmente na foto. Então foi feito isso para dar aqui um clareamento. Uma coisa importante para vocês terem aqui, nesse caso, lembra que eu falei sobre as quinas, as arestas? Opa, eu acho que a tablet está se mexendo sozinha. Olha só como que está essa máscara. Você vai ver que onde tem aresta, eu passei o brush para ter uma intensidade de luz mais forte, ó. Quanto mais claro estiver isso aqui, mais forte é a incidência da máscara. Então você pode ver que todo lugar que está claro é onde está ocorrendo essa incidência de luz. Então volta aqui para a máscara, ó, e aí, ó, antes e depois. Inclusive aqui embaixo, que eu achei que estava muito escuro, antes e depois, tá? Acho que ficou bem melhor assim e acho que deu para vocês também entenderem qual que foi o processo aí para deixar o nosso controle desse jeito. O próximo processo agora é a gente meio que já começar a partir para a parte de finalização desse arquivo. Então, eu já vou começar a definir exatamente como que é a luz, porque aqui tanto o espaço quanto o controle, eles ainda não estão visualmente muito interessante. Tá uma imagem meio apagada, meio morta, então a gente tem que melhorar isso aí. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho aqui, ó, os adjustments do space, né? Os ajustes do espaço aqui. Então, vou criar, né, ativar aqui a visualização. Então, agora você pode ver que a coisa mudou aqui. Ela acendeu mais essa imagem. Então, tem aqui, ó, o antes, né? Opa, não, esse aqui permanece aqui, ó. O antes e o depois, tá? Então, você tá vendo aí como que isso aí mudou de figura. E também eu vou mostrar para vocês qual foi o processo para a gente chegar aí nesses efeitos aí que eu também acho que ficou aqui bem interessante, tá? Primeiro, o nosso clássico misturador de canais, eu vou retirar todos aqui. Então você vê que eu tenho aqui, ó, um misturador de canais, ele tá pegando só essa parte rosinha, porque eu acho que eu tinha pouca incidência de luz, então
configurei o misturador de canais para ter um rosa e aí usei aqui o nosso brush de nuvem para fazer esse aspecto aqui do rosa. Cara, eu acho muito interessante esse brush de nuvem, porque olha só como que eu tenho uma máscara bem aplicada aqui. Porque esses efeitos de ter uma parte mais intensa, com uma opacidade maior do que a outra, cria toda essa aura de espaço que eu acho que ficou muito interessante aqui nesse tutorial. Vou diminuir aqui um pouquinho do zoom para a gente ver como um todo. Vou afastar aqui que aí a gente consegue ver tudo. Aqui também eu tenho a parte do azul, que é para dar aqui uma acendida aqui nesse lugar, e também nesse azul aqui, ó, você pode perceber que ele também está interagindo com o controle, ó, antes e depois. Você viu que eu tenho uma certa invasão no controle. É óbvio, se eu tenho uma luz aqui entrando, essa luz também tem que pegar em algum aspecto aqui do controle, senão fica um objeto sobrando, voando na cena. Mesmo sendo uma cena que eu não precise criar uma sombra, que o objeto está voando, eu tenho que fazer essa ambientação de um jeito que, para os teus olhos, isso daqui consiga passar uma sensação de uma realidade, né? Uma coisa interessante aqui é que você pode ver que nesse caso desse azul aqui, ele não ficou no mesmo tom de cor. Vou dar aqui um azul, ó, um zoom. Então você vê que eu tenho aqui um azul quase esverdeado para um azul mais intenso aqui. Para mim equilibrar essas duas cores, eu achei melhor utilizar aqui uma matiz e saturação. Vocês estão vendo que ela está com um Clipping Mask, então quando eu ativar isso aqui, ó, vocês vão ver que agora eu tenho um equilíbrio de cores. O que que eu fiz aqui? Eu simplesmente vim aqui e mudei algumas configurações desse slide, ó, mais 21, né? Então, se eu mudar isso aqui para um outro número, olha só, ele automaticamente ele vai também mudando a cor. E como ele está com o Clipping Masking, ele vai atuar somente nessa área que ele está aqui do canal. E o canal está, vamos dizer assim, delimitado por uma máscara, então ele só atua aonde a máscara aqui está agindo, beleza? Para vocês entenderem esse processo aqui de máscara. Então, agora eu tenho aqui, ó, um antes e um depois. Olha só como que esse azul ficou bem equilibrado. Venho aqui agora para uma curva, vou criar aqui essa curva, e você está vendo que é bem de levezinho, porque isso aqui é um azul bem leve, ó, você viu que eu mexi aqui em todas as curvas aqui da nossa ferramenta de curva, então tem aqui a curva em RGB, que é essa linha branca, eu clareei um pouco a imagem como um todo, e também eu modifiquei essa luz aqui, essas curvas, para que essa intensidade de luz, ela tenha uma tonalidade um pouco de azul. Então aqui, ó, antes e depois. Então eu acendi, mas você está vendo que é uma luz azul, não é uma luz branca. Por isso que eu tenho aqui, quando eu quero mudar isso aqui para azul, por exemplo, modificar qual que é a cor que isso vai aqui fazer, eu mudo aqui essas curvas e aí eu consigo ter uma tonalidade de cor totalmente diferente. Ó. Vou dar uma exagerada aqui em alguns parâmetros, só para vocês entenderem. Olha aí. Então, algumas modificam mais, outras modificam menos, mas você está vendo que eu consigo modificar aqui também as cores através aqui das minhas curvas, né? Vou voltar aqui com Ctrl Z para voltar para a luz aqui principal que a gente estava usando. E também eu tenho aqui a máscara feita com aquele brush de nuvem, então aqui, ó, você vê toda a área onde essa luz aqui ela está atuando. Inclusive, ela está pegando até aqui um pouquinho aqui do controle, um pouquinho aqui também das galáxias, bem pouquinho aqui, normal, não tem problema nenhum, você vê que ainda assim tá bem legal essa luz aqui em cima do controle. Mais uma curva aqui, agora é uma curva que eu acho que essa aqui é só clara, deixa eu ver exatamente. Só mexi no canal RGB como um todo, então eu vim aqui, eu dei mais uma clareada, vamos dizer assim, no controle, e você está vendo que agora foi uma clareada mais geral, porque olha só, a minha máscara está quase que toda branca. O único lugar onde essa luz não está interagindo é bem nas pontas, porque eu acho que seria uma área de sombra. Então você está vendo que onde eu imaginei que não teria essa incidência de luz, eu não deixei ela tão clara assim, mostrando que a incidência de luz é menor. Então vou dar aqui um zoom,
a gente ver o controle inteiro na tela, antes e depois, né? Bem legal isso daí, achei que deu um destaque maior para o controle, que é, óbvio, a nossa peça principal. Em exposição, eu tenho aqui a exposição antes e depois, ela está atuando somente nessas três áreas, aqui nesse branco e aqui nesse azul. No controle do Play, esse azul aqui, na verdade, ele é cinza, mas ele ia ficar muito morto, e eu falei assim, não, velho, deixa eu dar uma animada aqui. E claro, como esse botão aqui, ele está meio que muito alto, então ele, né, logicamente, a setinha deste lado aqui não está aparecendo. Vou aqui colocar a máscara para vocês verem aonde essa máscara está atuando. Então, ela está atuando aqui nos botões, né, de seta, aqui em microfone exterior e também dentro aqui, ó, desses buraquinhos aqui. Presta bem atenção aqui, ó, antes e depois. Você está vendo como eu dei uma acendida nele? Como se eu tivesse uma luz mais forte pegando? Isso dá um destaque bem legal. Tudo isso aqui, ele foi feito aqui com um brush mesmo, normal, redondinho. Esse EXT aqui, por exemplo, olha só como que é fácil fazer isso. Eu vou circular aqui, só para eu pintar de preto de novo, que é para apagar a máscara. Então, esse efeito aqui de exposição, ele não está fazendo. Lembrando que exposição, por exemplo, na fotografia, se eu aumento a exposição, eu quero dizer que eu estou clareando a foto. Então aqui eu também fiz o mesmo efeito, falei assim, ó, a exposição vai servir certinho, vou dar aqui um Ctrl 0, antes dessa... não, deixa eu dar o Ctrl 0 agora não, primeiro deixa eu fazer aqui e depois eu mostro o antes e depois só nesse lado aqui, ó. Tecla de atalho B para ativar o brush. Dureza em 0, eu posso diminuir isso aqui ainda um pouquinho, e aí, ó, cliquei, vou aqui aumentar isso daqui para 100 agora, cliquei, seguro o Shift, clico na outra ponta. Segurando o Shift ainda, ó, eu já fiz aqui o E, sem problema nenhum. De novo, cliquei, seguro o Shift, pronto. No X a mesma coisa, cliquei, segura Shift, e aí eu faço uma linha reta, bem fácil, bem rapidinho aqui, ó. Pronto. E aqui no fone de ouvido também a mesma coisa, vou pintar aqui de preto só para refazer com vocês. Então eu tenho aqui no fone de ouvido, diminuo bem o brush e aí eu só pinto aqui por cima do branco. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho agora. E aí ainda posso aumentar mais um pouquinho. Pronto. Vou dar aqui um Ctrl 0, então eu tenho aqui agora, olha só para essa parte branca, hein, ó, antes e depois, né, fica muito mais vivo, muito mais interessante, você consegue ver todos os detalhes do controle. E aqui em cima também mais um pouco de exposição agora para acender, né, mesmo aqui as luzes, porque eu gosto de luz, então agora eu tenho aqui, logicamente eu tenho aqui o caminho todinho e esse rosa, então você pode ver aqui, ó, antes e depois, também a máscara feita aqui com o nosso brush de nuvem, então você pode ver que fica bem legal isso, ó, só onde eu queria muita luz que eu atuei, aonde não precisava de luz, você está vendo que não tem, então tem aí, também feito aqui com exposição, eu vou dar aqui um duplo clique, exposição em mais 2,72. Se eu colocar aqui em 0, olha a diferença, né? Então, é um filtro bem interessante isso aqui. Vou aqui voltar com Ctrl Z. Então, essa aqui já é mais uma parte do nosso tutorial. Então, você está vendo que já ficou muito mais interessante, mas ainda falta aqui algumas coisas, tá? Já estamos partindo aqui para a finalização. Acrescentando mais alguns detalhes para deixar a nossa imagem mais interessante, olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho uma pasta de flare. Esse flare aqui são esses dois brilhos na ponta, que é aonde, vamos dizer assim, o meu olho percorre, a imagem entra, eu analiso todo o controle e a imagem sai. Assim, eu consigo ter uma visão geral da imagem, consigo ainda assim ter o foco aqui no controle, porque a luz está incendindo exatamente no campo de visão aqui do controle. Para deixar a sua arte interessante, essa parte de conceito de saber para onde que o espectador vai olhar, definir isso, cara, é isso que vai fazer as suas artes, até mesmo essas montagens que a gente faz, né? Esse matte paint, essa composição, é isso que vai fazer ela ser interessante ou desinteressante, tá? Não é só
colocar um monte de imagem, efeito, sombra, só isso não resolve para uma boa composição de duas imagens. Então, eu tenho aqui o flare, então você pode ver que eu tenho um brilho aqui. E cara, esse flare aqui é uma das coisas que eu sempre falo aqui no canal também. É sempre importante você ter muitos arquivos no seu computador para você que trabalha com criatividade, para você que trabalha com composição, para você que trabalha com arte. Esse flare aqui é um dos arquivos que eu tenho no meu computador de flare e eu quero mostrar para você essa imagem do jeito que ela é, que vocês vão falar assim, caracas, velho. Primeiro, ó, eu tenho aqui o tamanho dessa imagem, ele foi baseado no tamanho da foto que eu tirei. Eu tenho aqui, ó, 5.184 pixels por 3.456 com 300 dpi. Ou seja, você pode imprimir isso aqui numa pena gigante, que isso aqui vai ter qualidade. Mas olha só, cara, a imagem que eu estou usando e não tem problema nenhum em utilizar essa imagem. Vou dar aqui um duplo clique. Olha isso aqui, ó. É isso aqui que eu estou usando. Ctrl Alt I, a imagem tem 100 pixels por 100 pixels com 72 dpi. Ou seja, é uma imagem baixa resolução. Mas quando você veio aqui, ó, primeiro que eu fiz o quê? O meu modo de Blend Mode está aqui em divisão. Então, eu já tirei aqui todo o preto. Se eu colocar isso aqui normal, por exemplo, ó, vou colocar normal e opacidade em 100, é assim que vai ficar a minha imagem. Vou retirar aqui a visualização e o desfoque gaussiano. Então, essa aqui é minha imagem original aplicada aqui no controle. Então, primeira coisa, vou dar um desfoque para não ficar algo tão forte assim. Mudo aqui o Blend Mode para divisão. E aí, como eu acho que ficou muito aceso, então eu posso aqui regular essa opacidade até do jeito aqui que eu quero. Inclusive aqui, ó, agora eu acho que tem muito flare aqui, eu venho aqui com um brush aqui de nuvem também, você viu que eu apaguei algumas partes aqui do flare, então acho que ficou muito mais interessante. Então tá aí o antes e o depois desse flare aqui aplicado. Eu acho que inclusive, ó, se eu quiser aumentar aqui a opacidade para ficar mais forte, não tem problema nenhum. E como essa luz minha aqui está muito branca e eu precisava deixá-la um pouco azulada, tenho aqui um filtro de matiz e saturação, ó, com a opção de colorir. Então eu colori, selecionei a cor que eu queria. Então se eu mudar aqui, ó, quando eu faço colorir, ele vai ajustando a cor que eu quero. Então cheguei na cor que eu queria, que era o azul. Então tenho aqui, ó, o antes e o depois. Mesmo processo foi feito nesse flare aqui. Então ele está aqui embaixo, mesmo, ó, opacidade de divisão 100%, um desfoque gaussiano. Escondi aqui, né, usei uma máscara para tampar algumas partes aqui do nosso flare, e eu tenho também um filtro aqui de matiz e saturação com a opção de colorir, mas com uma configuração para colorir isso daqui para uma cor mais rosada, né? Então, porque se eu deixasse isso sem essa intensidade de cor, eu teria aí uma luz branca também, que não faz o menor sentido eu ter uma luz branca aqui, já que está tudo rosado aqui em volta. E aí, nós temos aí este detalhe que, cara, olha só que coisa maneira que ficou isso daqui, ó. Muito, muito da hora. Eu gostei demais quando apliquei aqui esse flare. E para deixar tudo mais interessante, olha só. Eu tenho aqui uma intensidade de luz roxa que está me agradando bastante. Eu tenho aqui um caminho que faz, onde eu estou passando aqui com a luneta, né, com a nossa lupa. Então você vê que eu tenho um caminho bem aceso aqui, o que está legal. Aqui no azul, eu acho que eu preciso de um pouco mais de luz, porque todo esse conjunto rosa tá legal. Ele está disperso, mas aqui eu acho que ficou muito concentrado aqui. Então, eu preciso dar uma melhorada visual, e aí eu criei esse Blue Color, e aí, olha só, eu deixei uma luminosidade maior aplicando aqui nessa área, e eu acho sim que agora isso aqui ficou interessante. Tem dois detalhes aqui ainda. Quando eu cheguei nisso daqui, eu falei assim, porra, bacana, parou, e aí eu olhei, caracas, velho, tá faltando alguma coisa ainda. Aí foi aonde eu testei duas coisas, ó. Tem um filtro aqui de matiz e saturação que ele fez o quê? Se eu ligar ele aqui, você nem percebe, dificilmente você vai ver aqui o antes e o depois, tá? Mas o que que foi? Eu vou dar aqui um zoom e mostrar aonde ele está atuando. Olha só.
sem esse filtro, você pode ver que eu tenho uma incidência de luz muito azul aqui, que é da imagem original. E eu não queria isso. Eu falei assim, cara, não tem sentido esse azul aqui, porque eu tô aqui já numa parte rosa. Então, se eu tivesse de fato uma iluminação rosa aqui, então isso aqui também teria que estar meio rosa. Então, aonde foi que eu criei esse filtro aqui, utilizando aqui já um brush lá redondo normal. Olha só como que ficou a minha máscara, utilizando aquele esquema de colocar só na bordinha e passando várias vezes com 10% até chegar aonde eu quero. Então você está vendo que eu tenho aqui praticamente 100% e aí ele vai diminuindo até ficar ali em zero. Então essa daí foi a máscara utilizada e ainda depois disso eu tenho aqui ó, uns efeitos de brilho interno e brilho externo. Antes, vou tirar aqui ó, antes e depois. Você está vendo como criou, como acendeu? Então eu tenho aqui um brilho interno, que ele é todo dentro do controle, ó. Então você está vendo que ele pega todo o controle aqui. Vamos aqui, ó, pronto, brilho interno, acendeu o controle inteiro. Vou dar aqui um duplo clique para a gente ver a configuração. Eu utilizo sobrepor em branco, porque o que ele faz? Ele não pinta de branco, mas ele realça a cor que tem embaixo. Então, onde tem azul, vai ficar mais azul, aonde está preto, aí sim ele vai ficar um pouquinho mais claro, e aonde tem rosa, ele vai ficar mais rosa, que é um blend mode que eu achei bem interessante aqui, ó. Então, vamos lá de novo antes e depois. Eu acho que isso aqui ficou bem interessante. E também tenho aqui um brilho externo, porque eu acho que tem que ter uma luz em volta do controle todo. Um brilho externo está aqui, divisão, um azul bem suave, então aqui ó, antes e depois. Esse azul suave, ele ficou muito mais intenso nessa parte do que nessa parte, mesmo o filtro de brilho externo atuando nele como um todo. Mas aqui nesse caso, como ele intensificou mais onde estava azul e era o que eu queria. Se ele por acaso fizesse esse mesmo efeito de intensidade aqui na parte roxa, aí eu teria que ter feito alguma coisa para ajustar isso daí. Vou dar aqui um cancelar porque eu quero as mesmas configurações. E aqui em cima, o último ajuste que a gente tem é esse ajuste de clouds aqui, que eu achei ele também bem interessante e eu vou explicar primeiro por que ele está aqui. A imagem que eu utilizei foi essa imagem aqui, é uma imagem de internet mesmo, coloquei lá Clouds, Texture, e aí uma das imagens que eu baixei foi essa e acho que ela ficou bem interessante. Você pode perceber aqui que eu tenho duas matizes de saturação, cada uma com uma máscara contrária à outra. Então, por exemplo, vou retirar aqui essa visualização e eu vou mostrar para você aonde que esse efeito aqui está atuando. Bem aqui, ó, só nisso. É bem pouquinho mesmo, porque eu imaginei, pô, eu tenho que ter pelo menos umas nuances de alguma coisa atuando por cima do controle. Então, aqui está a imagem aplicada. E uma coisa interessante dessa imagem aqui, dessa camada, é porque ela está com Blend Mode normal, ó. Normal, eu só criei aqui uma máscara da área do controle para ela, ou seja, ela está atuando somente aqui na área do controle. E aí eu criei uma matiz de saturação aqui, ó, de rosa. Esse aqui é a parte, vamos dar aqui um duplo clique, então você vê, ó, eu tenho aqui um rosa, você pode ver ali mudando de cor, então deixei aqui no rosa a nuvem, e aqui embaixo essa nuvem é azul. Eu só fiz uma máscara, vou retirar aqui essa máscara, para vocês verem qual que foi o procedimento. Primeiro a máscara está feita, né, então você pode ver aqui, ó, que é branco e preto, só fiz uma seleção aqui e pintei de preto, e aí como a outra máscara de baixo era justamente a máscara contrária, então o que eu fiz aqui? Ó? Deixa eu apagar aqui de novo, que eu não sei porque que ela voltou, excluir. Então eu venho aqui, ó, seguro Alt, clico e arrasto para a camada de baixo, ele aplicou a mesma configuração, ou seja, o que está em branco é onde está aparecendo, mas eu não quero que apareça azul aqui, eu só quero o azul aqui. Então o que eu faço? Seleciono a máscara e Ctrl I. Pronto, ele inverteu, eu não preciso fazer a mesma seleção. E tenho aqui no Clouds, ó, antes e depois, é bem suave mesmo, você pode ver que no azul talvez isso seja mais visível, mas aqui também no rosa você vê que eu consigo ver também um pouco dessa aplicação. E aí, com isso, a gente finaliza aqui o nosso controle de PlayStation no espaço voando
com luz neon radiante, tudo feito no Photoshop. Muito obrigado para quem chegou até aqui, espero realmente que esse vídeo tenha te ajudado. Se ajudou, já deixa o seu like. Se você tiver algum comentário, não entendeu alguma coisa, ou se você quiser fazer alguma observação, é só deixar aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito, se inscreve agora, tem vídeos 3 vezes por semana falando tudo sobre Photoshop, hein? Fotografia, design gráfico, post para rede social, tudo que envolve o Photoshop eu falo aqui nesse canal. E por hoje é só, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.